escola, né, professora? Estou vendo umas caras conhecidas aqui, o pessoal que já vem fazendo algumas disciplinas comigo na graduação, né? Estou vendo eles por aqui. Pronto, boa noite a todos. Aos que não me conhecem, eu sou o professor Glauco, eu sou de Natal, eu e a professora Ana. Somos professores do curso técnico de Energias Renováveis da Escola Estadual Valfredo Gurgel. Convidamos a professora Silvângela para uma palestra, né, para ciclo de palestra, né, continuar o ciclo de palestra que a gente está realizando na nossa escola. E ela nos recebeu tão bem, né, conseguiu também uma palestra para a gente, um assunto interessante para todos da área, né, da área de energias, aplicações de eletrônica, de potência. E é isso. Quero agradecer, primeiramente, né, a professora pelo convite, por ter aceito o convite. Eu que agradeço aí né, o convite que vocês me fizeram. Para mim é um prazer sempre estar conversando com os alunos. Eu gostaria de dar boa noite a todos os alunos da Escola do Gurgel, né? Eu gostaria de pedir que, para facilitar aqui o entendimento do conteúdo, os microfones fossem desligados, né, durante a apresentação, mas se vocês tiverem alguma dúvida no decorrer da apresentação, fiquem à vontade. Isso é uma conversa descontraída, né, o intuito de que eu aprenda e que vocês também consigam absorver alguma coisa relacionada à eletrônica de potência. Tá? Vocês conseguem ver a minha tela já? Sim, aqui tá tudo ok. Só colocar aqui no modo de apresentação. Então, boa noite a todos, né? Mais uma vez, obrigada aí pelo convite, uma satisfação. Então, o título da apresentação de hoje, né? Aplicações de eletrônica de potência e oportunidades, né? O meu nome é Silvângela Barcelos, né? Eu sou professora do Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Maranhão e também faço parte do Instituto de Energia Elétrica da UFMA. Eu vou falar um pouquinho do Instituto mais na frente. Então, a nossa apresentação, né, ela vai estar dividida nesses tópicos, né? O tópico principal é eletrônica de potência, tendo em vista que a demanda dessa palestra foi atender um público de escola técnica, que já que vem absorvendo conteúdo relacionado a energias renováveis. Então, a gente vai ver um pouquinho dos conceitos básicos relacionados à eletrônica de potência, muita coisa vocês já viram, já ouviram falar, né? Aplicações de eletrônica de potência, e eu vou elencar algumas oportunidades para quem está em formação na área de energias renováveis. Então, seguindo aqui, falar um pouquinho de mim, eu gosto de falar de mim, e gosto de ouvir as pessoas falarem delas também. Então, eu sou aqui de São Luís, né, vim de uma família numerosa, e eu aprendi a gostar da área técnica impulsionada por meu pai e meu tio, que eles tinham uma oficina de conserto de aparelhos eletrônicos, e isso acabou me motivando a estudar, a seguir a área técnica, né. Então, eu tenho formação técnica desde cedo, tá? Então, uma coisa a respeito, né, da minha pessoa, eu sempre levei muito a sério a questão dos estudos e dos meus objetivos, né, pretendidos, que era, né, em primeiro lugar, a formação profissional e a constituição de uma família. Até trouxe aqui uma foto, que eu sou mãe da Raquel, esposa do Barcelos, e tenho 2 cachorros. Então, características minhas, eu podia elencar milhares de defeitos, mas eu preferi ressaltar uma qualidade, a disciplina, né? Também sou muito tímida, às vezes tenho dificuldade de conversar com as pessoas, mas quando eu, né, desengasgo, eu sigo, né? Então, uma outra coisa é que eu escolhi fazer o que eu gosto, e isso ajuda muito, mas nem sempre é fácil, porque a área de ciências exatas, né, é uma área bem complicada, mas é uma área maravilhosa, né, se você tem disponibilidade para aprender. Hobby, né, todo mundo precisa descontrair de vez em quando, né, leitura,
recentemente pesca, né? Gosto muito de estar com a minha família e de fazer longas caminhadas, né? Quem sabe no futuro eu não faço lá o caminho de Santiago. Então, em relação à minha formação acadêmica, né, eu sou técnica em eletrotécnica por uma escola estadual também, Escola Técnica Estadual do Maranhão, que era a doutor Bacelar Portela, e sou técnica também em manutenção elétrica geral pelo Senai, né? Durante algum tempo, eu fui menor aprendiz na Vale, né, fazendo manutenção elétrica em pontes rolantes, circuitos de partida, gosto muito dessa parte. E também trabalhei com manutenção de motores e carregadores de bateria durante algum tempo numa empresa pequena que prestava serviço para a Vale. Em seguida, tentando aí complementar minha formação, eu fui fazer engenharia na UFMA, né, onde eu comecei minhas atividades de pesquisa voluntariamente no Núcleo de Energias Alternativas e no Laboratório de Instrumentação Eletrônica. Depois, o Núcleo de Energias Alternativas, ele cresceu bastante, né, e não coube mais numa salinha e virou um instituto, que é o Instituto de Energia Elétrica, que eu vou falar daqui a pouquinho, no próximo slide. Então, eu fiz mestrado e doutorado na COP, na UFRJ, na área de eletrônica de potência. Trabalhei durante alguns anos no Laboratório de Eletrônica de Potência, né, como experiência profissional. A minha formação é engenheira e eu desempenhei a função de engenheira durante 3 anos, né, na UFRJ, fui professor da UF, que é a Federal Fluminense, do Cefet Rio, e, por último, eu vim para cá porque o meu objetivo o tempo todo era voltar e lecionar onde eu tinha estudado, né. Hoje eu faço parte do Instituto de Energia Elétrica, e eu leciono as disciplinas de eletrônica de potência, dispositivos eletromagnéticos e laboratório de dispositivos na UFMA, aí para os alunos acho que do 6º, 7º período de engenharia elétrica. O Instituto de Energia Elétrica, né, da UFMA. Então, ele iniciou as atividades como instituto em 2008, né, por meio de um convênio que foi realizado entre a UFMA e o Ministério de Minas e Energias, né. O Instituto, ele é voltado para o desenvolvimento do conhecimento científico e formação de capital humano nas áreas voltadas a micro-redes inteligentes, né, qual envolve sistemas de energia, geração distribuída, fontes renováveis, inteligência artificial, conversão de energia e armazenamento de energia, né. Ao longo de alguns anos, né, o Instituto ele vem se estabelecendo em projetos que envolvem micro-redes, né, e os carros-chefes são os projetos de geração em ilhas, né, são as micro-redes isoladas. Então, tem 2 projetos, né, que foram implementados pelo Instituto, né, que é o projeto da Ilha de Lençóis, que fica no município de Cururupu, aqui no Maranhão, e de Ilha Grande, que é do município de Humberto de Campos, também aqui no Maranhão. Então, de 2008 a 2019, foram 20 milhões em projetos, né, e a expectativa é que esse ano, né, sejam mais 12 milhões aí. Então, atualmente, né, a equipe do IEE, que é composta aí por 7 professores, todos doutores em áreas afins, né, com os objetivos do Instituto, né, a gente tem dado suporte técnico e todos os demais suportes, né, a implementação de uma microrrede, né, que é escopo do projeto chamado MEP, né. Estão em fase de iniciação 2 outros projetos, que é o projeto para implementação de uma microrrede na base de Alcântara, e o outro é o solar, que é para levantamento do perfil de geração eólico solar no estado do Maranhão. Então, somos 7 professores, a coordenação do Instituto é do Luiz Antônio de Souza Ribeiro, né, são 4 alunos, entre os anos de 2019 e 2020, a composição do nosso corpo discente é de 4 alunos de doutorado, 8 alunos de mestrado, 20 alunos de graduação, né, aí divididos entre IC, voluntários e alunos de trabalho de conclusão de curso, né. Mas durante esse período aí de pandemia, acaba que alguns alunos vieram procurar, né, os professores e começaram a desenvolver alguns estudos, né, relacionados à área de energias renováveis, né, tendo em vista que as aulas pararam, eles quiseram impulsionar a parte de pesquisa mais técnica científica. Então, com relação à eletrônica de potência, que é o nosso objetivo hoje, né, que é de falar a respeito das aplicações dela e oportunidades para quem está em formação.
Então, o que é eletrônica de potência? Né? Eu já vou dizer o que é eletrônica de potência, mas antes eu queria ressaltar, evidenciar, no caso, alguns exemplos de conversão de energia, porque a eletrônica de potência está relacionada à conversão de energia. Então, o circuito mais básico que eu poderia pensar para trazer para vocês é um circuito em que eu objetivo iluminar um ambiente, né, que é uma conversão elétrica luminosa. Né? Então, esse seria o meu primeiro exemplo. Né? Um outro exemplo, né, que eu ressalto aqui é o ferroelétrico, que é uma conversão elétrica térmica, né? E o chuveiro, né? Eu uso corrente elétrica para aquecimento da água. Então, já tem aqui dois tipos de conversão, né? Mas a conversão que a gente vai conversar hoje, ela está bem relacionada, né? Ela parte, né? De um outro tipo de conversão, que é a conversão que ocorre em dispositivos eletromagnéticos, né? O mais básico de todos seria uma bobina, ou, exemplificando melhor, que um transformador. Né? O que acontece no transformador é que eu alimento um lado do transformador por indução, eu tenho tensão do outro lado, eu alimento uma carga. Então, eu coloquei aqui a representação de um transformadorzinho básico, de baixa potência, só para vocês darem uma olhada. Aqui em cima, eu vou pensar numa conversão de energia, que os alunos batem um pouco a cabeça, lá pela minha disciplina, pela disciplina do outro professor, que é a disciplina de máquinas elétricas, que é um dispositivo que faz uma conversão eletromecânica, onde, partindo desse princípio de conversão, de caracterizar o processo de conversão através de dispositivos que têm propriedades magnéticas, né, eu consigo conferir movimento a um dispositivo que vai servir para uma determinada função. Aqui pode ser uma fechadura dessas de prédio, né, essas fechaduras elétricas, né, caso eletromecânicas, né. E aqui do lado, uma máquina elétrica, que nada mais é do que um sistema de conversão capaz de converter energia elétrica em energia mecânica, ou vice-versa, ou converter energia mecânica em energia elétrica, e nessa função ele vai estar como gerador, né, elétrica para mecânica, motor, mecânica para elétrica, gerador. Então, aqui eu tenho alguns exemplos de conversão. Existem inúmeros, né, inúmeros processos de conversão de energia. Na eletrônica de potência, o que acontece é algo parecido, né? Então, aqui eu trouxe uma das definições, né, que é eletrônica de potência. Então, a eletrônica de potência, ela trata, né, das aplicações de dispositivos semicondutores de potência. Que dispositivos seriam esses? A gente chama de chaves condutoras, que seriam os diodos, né, que eu acredito que vocês já tenham ouvido falar, estiristores e transistores e outros dispositivos semicondutores, né, que são considerados no processo de conversão e de controle de energia elétrica em níveis altos, médios e baixos de potência, né, apresentando aí aplicações em sistemas eletrônicos diversos. E para que serve a eletrônica de potência? Às vezes eu estou falando com os meus alunos que a eletrônica de potência serve para quase tudo. Primeiro que a eletrônica de potência relaciona diferentes áreas, né, da engenharia, né, mas ela serve para processar e controlar o fluxo de energia que passa através dos componentes, né, vamos falar de um modo bem básico, de um circuito elétrico. Então, ela pode servir para acionar, né, para ligar e desligar circuitos, e para converter também formas de onda. Tá? Então, é para isso que vai servir a eletrônica de potência. Então, dando seguimento aqui, e continuando a falar sobre a finalidade da eletrônica de potência, eu tenho um sistema aqui, que eu falei que eu vou processar e controlar o fluxo de energia, né? E daqui a pouco a gente vai ver que é um processamento, uma conversão de energia, mas que acontece estaticamente. Então, numa máquina elétrica, por exemplo, você tem movimento para fazer conversão de energia. Em eletrônica de potência, essa conversão, ela acontece estaticamente. Então, aqui eu tenho os componentes de um sistema de conversão baseado em eletrônica de potência, né? Pode ser do tipo em que se tem uma fonte, né, uma fonte de alimentação ativa, né, que pode ser do tipo CA ou CC,
eu tenho dispositivo conversor de energia que é baseado no uso dos semicondutores de potência, ou seja, daquelas chaves que eu falei, diodo, tiristor e outras chaves que podem ser totalmente controladas. Eu tenho um módulo de controle, né, que vai definir, né, a função do dispositivo conversor de energia, e tenho a carga que vai ser acionada, né, por esse sistema conversor estático, tá? Então, se tratando de fonte, eu posso pensar uma fonte de corrente alternada, que eu tenho uma tomada representando uma alimentação, por exemplo, em 220, que é o caso aqui de São Luís, ou uma bateria, que é um elemento armazenador de energia, que eu posso utilizar para fornecer energia quando necessário, né, para um sistema. Né? Aqui, o dispositivo conversor, como eu falei para vocês, ele vai ser baseado no uso de chaves, né? Chaves semicondutoras, que a gente vai ver daqui a pouco, que podem ser não controladas, semicontroladas ou totalmente controladas, né? E eu posso usar esse dispositivo, né, pensando numa estratégia de controle para eles, ou para a associação deles, para acionar máquinas ou para alimentação de alguns circuitos, né? Visando aí, por exemplo, uma alimentação ininterrupta de energia. Certo? Então, em termos de, se eu associar o controle adequado ao sistema de conversão estático, né, eu tenho aqui um sistema de conversão baseado em eletrônica de potência. Então, o que são os conversores estáticos? São dispositivos eletrônicos que convertem energia sem usar componentes móveis, né, definindo como um sistema constituído por elementos passivos, resistores, capacitores, indutores e elementos ativos que são os interruptores, as chaves semicondutoras, né, de potência. Então, dando seguimento aqui, por que que a eletrônica de potência é importante? Ela é importante porque ela vai auxiliar e efetivar o controle de alguns processos, né? Você pode acionar sistemas, você pode permitir a ininterrupção de energia com a eletrônica de potência, e você pode fazer isso com sistemas de energia com alta eficiência, ou seja, um sistema de conversão baseado em eletrônica de potência, ele vai ser usual quando ele tem uma eficiência muito pequena. Aí eu consigo fazer isso usando eletrônica de potência. Usando eletrônica de potência, eu consigo reduzir a geração de energia por combustíveis fósseis, o que ajuda bastante o meio ambiente. E, com isso, eu também posso reduzir a poluição urbana através de veículos e trens que podem ser acionados usando eletrônica de potência. E para vocês que trabalham com energias renováveis, né, essas fontes, eólica, fotovoltaica, célula combustível, elas usam eletrônica de potência extensivamente. Então, esse dado aqui eu usei em alguns semestres atrás, né, e eu não lembro especificamente a fonte, mas eu achei interessante trazer. Aproximadamente 65% da energia gerada é consumida em máquinas, da energia gerada é consumida em máquinas elétricas, principalmente bombas e ventiladores. O controle do acionamento dessas máquinas com eletrônica de potência pode reduzir significativamente o consumo de energia. Um exemplo bem básico é que com a eletrônica de potência eu posso suavizar a partida de uma máquina, né? E com isso eu diminuo, né, o consumo de energia. E posso otimizar a operação dessa máquina para atender um determinado valor de demanda. Seguindo. Aqui eu coloquei alguns marcos históricos, né, da eletrônica de potência. Então, desde 1900, né, a gente pode dizer que a história da eletrônica de potência iniciou-se com a introdução do retificador arco de mercúrio, diodo de tubo de vácuo, né, o princípio da retificação, diodo de selênio e outros dispositivos. Né. Em 48, houve a primeira revolução da eletrônica, né, que começou com a invenção do transistor de silício, empregado em eletrônica de alta potência. Em 56, houve, né, a invenção do retificador controlado a silício, o tiristor, que é um tipo de chave que pode ser parcialmente controlada.
Aí, em 58, houve um desenvolvimento do tiristor em escala comercial pela General Electric, que é uma empresa do setor elétrico. Nos anos 60, outras chaves foram desenvolvidas, aí tem GTO, TRIAC, e também, associado ao desenvolvimento dessas chaves, algumas técnicas de controle. E essas chaves que eu estou citando, tanto a condução de corrente, através dela, quanto o bloqueio de condução de corrente, né, devem ser associados a algumas técnicas para controlar essas duas ações. Né? Nos anos 70, vieram os transistores, né, os transistores do tipo Darlington. Nos anos 80, foram desenvolvidos outros dispositivos semicondutores, aí tem GBT, CIT, CIT-H, MCT. Então, existem inúmeras chaves, né, que podem ser associadas aos mais diferentes tipos de circuitos baseados em eletrônica de potência. E os marcos históricos estão, né, relacionados ao desenvolvimento dessas chaves. Então, quais são os tipos de conversores estáticos ou conversores baseados em eletrônica de potência? Então, um sistema de conversão estática, ele pode ser formado por conversores do tipo CA, CC, que faz uma conversão de corrente alternada para uma corrente contínua com valor médio constante, né? E esses conversores, eles podem ser do tipo não controlados, cujas chaves, né, utilizadas são os diodos, né? Existem os retificadores CA-CC, né, controlados em fase, que são os que consideram o uso dos tiristores. Eu vou já explicar um pouquinho sobre isso. Né? E existem os controlados, os totalmente controlados, que usam estratégias de modulação por largura de pulso. São técnicas associadas, né, ao controle das chaves, né, para que se consiga, né, do lado CA do conversor, tensões com componente fundamental senoidal. Eu vou já explicar o que é para vocês. Né? Existem os inversores, que faz a conversão de uma tensão CC de valor médio constante para uma tensão alternada. Né? Aí você tem inversores com controle de fase ou usando um controle em alta frequência, que a gente chama de PWM. Existem ainda os conversores CC-CC, em que, nesses conversores, o objetivo básico é você controlar o valor da tensão CC de entrada. Aí existem inúmeras configurações. Aqui, eu estou citando o conversor Book, que ele é um abaixador, ele funciona como se ele fosse similar a um transformador abaixador. O Boost, que é similar a um transformador elevador, sendo que são conversores para conversão em corrente contínua para corrente contínua. E o Buck Boost, que faz as duas coisas. Esses conversores, eles recebem o nome de não isolado, porque a entrada e a saída deles não tem uma isolação física. Né? E tem os isolados, que tem essa característica, e tem uma série de conversores, flyback, push pull, meia onda, na completa, e ainda tem, né, os conversores estáticos ou baseados em eletrônica de potência, que fazem a conversão, né, de CA para CA. Né? Tem uma infinidade de aplicações para esses conversores também, principalmente nas linhas de transmissão. Aqui nós temos uma lista de dispositivos semicondutores de potência que podem ser considerados na composição de um conversor estático, ou de um conversor de eletrônica de potência. Tem os diodos de potência. Aí existe uma classificação para diodo de acordo com o tempo de recuperação reversa desse diodo, ou seja, o tempo que esse diodo leva para bloquear a condução de corrente através dele. Os tiristores, né, que eles são caracterizados, né, por terem o controle do processo de condução, mas o bloqueio desse tipo de chave ocorre naturalmente. Né? Os transistores de junção bipolar, MOSFETs, transistores bipolares de porta são os IGBTs, IGCTs e outros dispositivos. Aqui a gente tem uma ilustração, né, com cada um desses tipos de dispositivos.
Mas de uma forma bem conceitual, né? Aqui a gente tem a representação do que seria um diodo. Eu acredito que a maioria já tenha visto, né? Então, o diodo, ele é caracterizado por funcionar como uma chave que conduz quando uma tensão direta é imposta nos terminais anodo catodo e uma queda de tensão maior do que um valor mínimo, que seria em torno de 0,7 volts, há sobre os terminais desse diodo. Então, ele conduz. Quando essa tensão tende a ser negativa, ele se comporta como uma chave fechada, né? Aí aqui, ó, eu separei a ilustração de dois tipos de chave. Uma chave semicontrolada, que seria o tiristor, que conduz quando ele tem um sinal de disparo aqui no que a gente chama de gatilho, né? Aí é permitido o fluxo de corrente através dele, né? E quando a tensão vai a zero, ele bloqueia. E aqui teria o TJB, né? Que é uma chave totalmente controlada. Por que eu trouxe esses três exemplos? Porque a gente tem que saber que existem conversores que são controlados, que não são controlados, que eles conduzem naturalmente devido às características físicas das chaves que os compõem, né? Mas, de um modo geral, para eu aprender eletrônica de potência, basta que eu saiba que, associado à eletrônica de potência, eu tenho que absorver o conceito que são chaves, né, associadas, formando uma configuração de conversor, né, que pode ser monofásico, trifásico, né, e existem outros desdobramentos, outras configurações mais complexas, né, que servem para algumas finalidades. No caso aqui da nossa apresentação, eu quis deixar a coisa bem básica, né, onde a gente tem, por exemplo, aqui, eu tenho a representação de um sistema de conversão, onde eu tenho aqui a potência de entrada, o sistema de conversão, o sistema conversor, a potência de saída e o controle associado. Lembrando que se for um conversor baseado na utilização de diodos, né, ele não precisa ter uma estratégia de controle. Se for um conversor baseado na utilização de tiristores ou de chaves controladas como o TJB, aí ele vai precisar de uma estratégia de controle, né, para definir os instantes no caso do tiristor, os instantes de condução da chave, né, a gente diz, e se for uma chave totalmente controlada, eu vou precisar de uma estratégia de controle associada a esse conversor para definir quando as chaves conduzem e quando elas bloqueiam, né? Então, aqui, a gente observa que aqui na entrada, ó, eu coloquei o seguinte, eu posso ter um conversor monofásico ou trifásico, eu posso ter uma entrada monofásica ou trifásica, né? Posso também ter uma entrada CC ou CA, tá? Como a gente viu naquela classificação, eu posso ter conversão CA-CC, CC-CC, CC-CA ou CA-CA. Vai depender muito, né, da funcionalidade, da aplicação do conversor de eletrônica de potência. Então, na saída, eu também coloquei aqui as possibilidades, né? Eu posso ter uma saída CC, todo mundo aqui, né, convive diariamente com um conversor CA-CC, que seria aí o carregador de bateria do nosso celular. É uma conversão CA-CC, né, com entrada monofásica, né, a saída CC com valor médio constante para carregar aí os nossos celulares, né. Então, dependendo da estratégia de controle, né, esse conversor, ele vai se comportar, coloquei a ilustração aqui em cima, como uma fonte de tensão controlada, né. O que seria uma fonte de tensão controlada? A tensão nos terminais, ela não vai mudar independente das variações de corrente, né. Por outro lado, dependendo da estratégia de controle que eu considerar, eu posso ter um conversor fonte de corrente, né, em que a corrente que se tem na saída, né, ela vai ter valor médio constante, né, independente das variações de tensão que ocorram, tá? Então, o que eu tenho aqui abaixo, né, nessas envoltórias azuis? Eu tenho algumas configurações de conversores. Não é para sair daqui hoje
aprendendo todas as configurações, que nem fazendo eletrônica de potência na graduação, ainda falando de configuração que a gente deixa de ver, né? A gente vê só as básicas, né? Então, aqui, ó, eu só queria mostrar para vocês que essa caixinha azul aqui, ela pode ser, né? Ela pode ser um conversor, aqui a gente chama de conversor monofásico meia ponte, né? Aqui eu tenho um conversor que usa transformador com TAP central. Aqui eu tenho uma ponte monofásica, essa que tem 4 chaves, é a ponte H, né? E aqui eu teria um sistema de, ó, essa ponte que tem 4 chaves é uma ponte monofásica H. Aqui eu teria um conversor, e é um inversor, porque, olha, prestem atenção aqui na entrada. É uma fonte CC alimentando uma carga em corrente alternada, certo? Dependendo da estratégia de controle, e essa aqui, ó, essa chave que a gente está vendo, que é um GBT, né, associado a um diodo, né, e GBT vocês vão ver mais à frente na vida de vocês, na vida de estudante, né. Essa chave aqui, ó, permite que a energia passe dependendo da carga que se tem, né, que a energia passe do lado CC para o lado CA. Se houver necessidade, a energia pode passar do lado CA para o lado CC, tá? Para isso, eu tenho que ter uma carga ativa, né? Embaixo aqui, nós temos uma representação trifásica do que seria um inversor. Então, com relação de conversores, né, eu coloquei aqui, ó, uma representação conceitual do que seria uma chave, né? Independente dela ser não controlada ou controlada, quando eu vou estudar as configurações de conversores, né, eu devo associar que eu tenho esse tipo de chave. Agora, como eu estudei que essas configurações são baseadas nos tipos de chaves que se tem, então eu devo saber que se for um conversor não controlado, eu não tenho controle associado. Eu vou dar um exemplo de conversor não controlado mais à frente. Se eu tenho conversor controlado, aí dependendo do tipo de chave, eu tenho que pensar que há uma estratégia de controle associada para que esse conversor, ele cumpra a função, né, que ele foi projetado. Então, dando seguimento aqui, eu tenho um exemplo, né, de um circuito conversor CACC, que seria aí um retificador. Esse aqui é um retificador que a gente chama de retificador meia onda, né, com carga resistiva. Né? Então, em azul aqui, nós temos a fonte de alimentação, né, VS, senoidal, né, e, de acordo com as características de um diodo, sempre que, atenção, é claro, gente, que para estudar o funcionamento desses conversores, eu vou sempre, né, me lembrar da característica linear dessa chave. O que eu tenho que associar é que essa chave, ela abre e fecha, né, para que eu associe melhor a estrutura do conversor. Agora, se eu vou fazer algum projeto mais específico, eu tenho que estudar a estrutura física da chave para poder escolher a chave adequada à aplicação do conversor. Então, aqui, ó, em vermelho, nós temos a tensão na carga. Então, tensão de polaridade aqui, ó, mais menos polaridade direta. O diodo vai conduzir, vai passar a corrente da fonte para a carga, certo? Então, eu tenho tensão na carga. Tenho tensão e tenho corrente, porque o diodo se comportou como uma chavezinha fechada, né? Então, tenho tensão e corrente. Aqui, né, essa última curva característica aqui, ó, ela seria a tensão sobre o diodo. Como o diodo se comporta como uma chave ideal, né? Então, eu tenho zero de tensão sobre ela quando ela está em condução. Isso aqui a gente chama de semiciclo positivo da forma de onda da tensão de alimentação. No semiciclo negativo, o diodo se comporta como uma chave aberta. Se a chave está aberta, não vai passar corrente para a carga, não vai ter tensão sobre a carga. Então, eu vou ter aqui, ó, na carga, zero de tensão até o instante ômega t igual a 2π, né? Zero de corrente. Como a chave está aberta, esse ponto aqui, ó, ele vai ser o mesmo ponto do lado de baixo da fonte.
E o ponto aqui que tem o mais associado vai ser o lado de cima da fonte, significa que eu vou ter toda a tensão da fonte nos terminais da minha chave. Tá? Então, esse seria o exemplo de um retificador, né, conversor CACC. Aí existem outras configurações. Eu trouxe aqui uma configuração, né, que a gente chama de retificador a diodos, ou seja, não controlado, né, ele naturalmente vai conduzir, vai bloquear, de acordo com a estrutura física das chaves, né, e aqui eu já tenho uma ponte completa que vai ajudar, né, na produção de uma forma de onda com valor médio contínuo e maior do que no caso anterior, em que eu teria só uma chave, né. Então, aqui, essa ponte, ela é dotada de um filtro, né, o capacitor aqui, ele está filtrando e reduzindo o que a gente chama de ripple de tensão, que são essas ondulações aqui, ó, né. Se eu não tivesse o capacitor, a forma de onda seria essa maior aqui, ó. Mas, como eu tenho um filtro, eu reduzo essas ondulações de tensão e produzo uma forma de onda dessa forma aqui, em que em vermelho aparece o valor médio. Então, esse seria um outro exemplo de conversor, né, retificador não controlado. Aí eu trouxe também um exemplo do que seria um conversor CCCC, né? E até peço desculpas que apareceu a palavra retificadores aqui, na verdade aqui é conversor CCC, tá? Então, aqui o objetivo é alimentar uma carga, né, que precisa aí dissipar 500 watts, né, em 50 volts, né, drenando uma corrente de 10 amperes. Então, como eu pensaria em, a gente diz realizar, né, implementar esse conversor? Como eu pensaria? Eu poderia pensar, acho que vocês já viram esse circuito por aí, é uma associação de resistores, né, o único dilema aqui é que eu tenho um resistorzinho aqui, variável, né, porque não é segredo nenhum. Eu poderia implementar o que a gente chama de divisor de tensão para alimentar essa carga, né, alimentando aí com 100 volts, né, como foi solicitado, e essa carga, ela vai consumir 500 watts. No entanto, se eu considerar esse circuito, né, para que eu alimente essa carga com esse valor de corrente, né, e esse nível de tensão de 50 volts, né, o que eu vou precisar? Vou precisar perder, né, dissipar o longo caminho da fonte até a carga, eu vou precisar perder aí, ó, 500 watts, né? Então, eu vou converter energia, né? Vamos imaginar que essa carga aqui seja aquele chuveiro que precisa, né, o chuveiro não é um elemento resistivo, né? Digamos que seja aquele chuveiro que precisa aquecer água, 500 watts, pouca potência para chuveiro, né? Mas vamos imaginar que seja. Poxa, para eu dissipar ali, ou produzir 500 watts para aquecer aquela água, vou precisar de 500. Então, a perda, olha a potência de entrada, 1000 watts, né? Mas e se eu pensasse em associar a esse circuito uma chave semicondutora, né, que eu pudesse controlar, né, a abertura e fechamento dessa chave, e com isso atender o objetivo do meu projeto, que seria de fazer com que quantos amperes? 10 amperes fossem drenados por essa carga. Então, pensando em termos de eletrônica de potência, nós teríamos uma estrutura parecida com essa, onde eu consideraria uma chave totalmente controlada, uma estratégia de controle para definir os instantes de disparo de tal forma a atender a especificação do projeto, que seriam de 50 volts, 10 amperes, 500 watts, né? Esse é o perfil da carga sendo atendida. Nesse caso aqui, esse processo de abertura e fechamento, ele é tão rápido, né? Na ordem de milissegundos, microsegundos, dependendo da frequência com que eu abro e fecho essa chave, que as perdas por chaveamento são mínimas, tendendo a zero, de tal forma que a potência de entrada, a potência demandada pela fonte, aliás, fornecida pela fonte à carga, seria muito próxima de 500 watts. Então, o que eu quero dizer para você? Que com a eletrônica de potência, eu consigo fazer, eu permito a conversão de energia com mínimas perdas, o que significa, né, estabelecer um processo de conversão que seja eficiente. Então, aqui,
Só que a eletrônica de potência, né, ela está em muitos lugares ao redor da gente. Se a gente observar, a gente tem eletrônica de potência na casa do vizinho hoje em dia, porque o vizinho viu que era mais barato ele financiar um sistema de geração fotovoltaica do que ele ficar pagando uma conta absurda, porque em alguns anos ele teria um retorno financeiro, ficava com uma conta baixinha. Então, o que acontece? Nós tínhamos, aqui, quando eu falo nós, eu falo de Brasil, nós tínhamos um modelo de geração, que era um modelo centralizado, onde nós tínhamos uma matriz energética, né, predominantemente hidrelétrica, né, nós gerávamos, transmitíamos, e essa energia, ela tinha o objetivo de ser consumida, né, pelos diferentes consumidores. Só que a gente passou por uma transição de tal forma que eu posso ter geração distribuída em muitos pontos de um sistema de distribuição, né? Então, o modelo de geração de energia mudou, né? Impulsionado, né, pela utilização do que a gente chama de as fontes renováveis, né, as fontes intermitentes, porque tanto o sol quanto o vento, eles não geram energia com perfil constante, eles são intermitentes, então eles são ditos fontes intermitentes. Então, para associar essas fontes intermitentes à rede elétrica, a gente usa os conversores de eletrônica de potência. No caso do fotovoltaico, que é a geração em corrente contínua, né, você pode precisar de um conversor CC-CC e depois de uma inversão de CC para CA. Então, o fato que, se a gente observar, a gente vê eletrônica de potência em muitos lugares da rede elétrica, né? Como eu vou mostrar daqui a pouco. Então, toda essa utilização, toda essa questão de você poder produzir sua própria energia e fazer aquela compensação que foi estabelecida através dessa norma regulamentadora, em vez de colocar NR, eu botei aqui RN, tá, gente? Eu já estava pensando no Rio Grande do Norte. A NR 687, né, que veio estabelecendo aí as formas de compensação de energia, né, que nós temos atualmente. A 482, ela estabeleceu o que seriam os limites de microgeração e minigeração. Na 687, esses limites foram modificados, né? Por exemplo, o limite anterior para microgeração era até 100 kW. Na 687, ficou em 75 kW. Minigeração seria a partir de 1 megawatt. Na nova regulamentação, ficou em 3, né? Então, impulsionado por esses motivados, né, pela utilização de novas fontes, nós temos redes elétricas que hoje tanto partilham o que a gente chama de geração convencional, quanto a geração distribuída, ou a geração intermitente, que advém tanto de eólica quanto de solar, certo? Então, o crescimento da utilização de eletrônica de potência na rede elétrica, né, também traz alguns problemas que devem ser minimizados, né, ou até resolvidos. Então, aqui, ó, só mostrando aqui esse um dado recente da ANEEL, né, nossa matriz energética hoje, né, é predominantemente renovável, né, sendo que a maior parte ainda é hídrica, mas já tem uma participação significativa de eólica e de solar, né, perto do que havia alguns anos atrás, né. Então, continuando aqui com relação aos problemas, né, quando a gente realiza ou constrói um conversor de eletrônica de potência, né, junto com a realização desses conversores, a gente deve considerar algumas características das formas de ondas que são produzidas de um lado ou de outro, de um lado ou de outro do conversor, né. Então, aqui, ó, nós temos problemas de qualidade de energia. Nós estamos acostumados, nós que estamos fazendo o curso técnico, né, a gente mede a forma de onda da tensão e da corrente, né, que tem na tomada, e são senoides, né, elas não são 100% senoides, porque sempre tem uma distorçãozinha, mas, quando a gente observa o lado CA de um conversor baseado em eletrônica de potência, né, a gente vai observar o que a gente chama de distorção da forma de onda, né, e aí tem vários conceitos que vocês vão aprendendo ao longo dos tempos, né, com relação a essas distorções, né. O mais básico deles é que a gente chama de taxa de distorção, né, que pode ser distorção de tensão, distorção de corrente. Em alguns conversores, aqui eu tenho um exemplo, onde eu tenho uma tensão do lado CA,
essa pontilhada grande, ó, certo? E tenho, né, a corrente que a gente observa do lado CA do conversor, que é muito longe de uma senoide, né? Se a gente for usar algumas técnicas matemáticas para observar para equacionar essa corrente, a gente vai observar que existe sim lá dentro da forma de onda, existe uma componente que ela é senoidal, mas existe uma série de sujeira associada a essa forma de onda, que a gente chama de componente harmônica, né? Então, esse tipo de problema, né, ele vai ocasionar imprecisão, por exemplo, em medidores. Por quê? Esses medidores que a gente usa quando a gente está na escola técnica, né, ele mede o valor RMS da componente fundamental, né? Só que, quando é um senoide puro, é só um senoide mesmo, tá aqui, ó. É esse valor aqui, é uma magnitude seno de ômega t, é o que a gente mede. Quando tem distorção, né, os meus alunos ficam assombrados quando a gente começa a ver distorção de corrente, né? Vocês vão ver mais à frente. Talvez alguns já tenham visto por aí. Quando a forma de onda é desse tipo aqui, matematicamente, não é só isso. Tem toda uma série de componentes que são somadas à forma de onda, né? E isso pode ajudar, né? Ajudar não, pode prejudicar, causando imprecisão em alguns medidores. Então, quando se conecta a eletrônica de potência na rede elétrica, deve-se atender alguns padrões, né? Tem um padrão aqui internacional, que é o I3E, que controla a distorção harmônica no ponto comum de conexão da eletrônica de potência com a rede elétrica, e tem um outro padrão europeu, né, que controla a distorção harmônica por equipamento individual. Eu tenho um computador, né? Quando eu conecto esse computador na rede elétrica, ele não deve interferir na forma da senoide, não significativamente. Aí tem lá o percentual, né, de sujeira que deve estar associado. Mas o que se faz quando se produz formas de onda com esse formato bem aqui? Utiliza-se filtros, né? Lá no exemplo do conversor CACC, que era uma pontezinha, tinha um filtro capacitivo. Ele ajuda a melhorar a forma de onda, tá bom? Então, com relação a aplicações, então a gente já viu alguma coisa relacionada a conceito, alguma coisa relacionada a problemas que a eletrônica de potência pode causar quando é associada a uma rede elétrica, e agora a gente vai ver as aplicações, né? Então, a eletrônica de potência, ela é muito abrangente, mas eu tentei resumir definindo duas áreas. Uma delas é condicionamento de energia, onde a gente utiliza a eletrônica de potência para transmissão de energia a grande distância, controle ou condicionamento de energia em fontes renováveis, né? Tem energia eólica, energia solar. Tá? A gente utiliza a eletrônica de potência para controlar a tensão que é fornecida a alguns equipamentos. Por exemplo, lá no IEE, nós temos um equipamento chamado no break, que mantém a tensão de uma série de tomadas controlada, porque a gente não tenha problema de oscilação de energia, certo? A gente tem utilização para fontes chaveadas e para reatores eletrônicos, tá? A outra grande área é a área de acionamentos elétricos, onde você tem sistemas de tração, os trens, metrôs, carros elétricos, carros híbridos, esteiras, escadas, elevadores, sistemas de posicionamento de braços robóticos, né? E máquinas ferramentais, tá? Então, eu posso dividir em duas grandes áreas e também posso citar algumas aplicações para vocês, certo? Aqui, uma que eu acredito que vocês gostem muito, já que vocês estão aí no curso de energias renováveis, nós temos aqui a representação de um sistema que a gente chama de off-grid, um sistema de geração solar fotovoltaica isolada, né? Onde você um conversor baseado em eletrônica de potência, que seria esse item bem aqui, ó, o item 4. Ele vai fazer da energia gerada em corrente contínua para a corrente alternada, para que daquele sistema seja atendido, certo? Só que, como a gente viu, a tecnologia associada à eletrônica de potência, né, a eletrônica de potência, ela se desenvolveu muito, né? E passou de tal forma que hoje a gente tem sistemas fotovoltaicos
de grande escala que podem ser associados a sistemas de transmissão. Listei alguns aqui, né, tem o sistema de São Gonçalo, de 475 megawatts, né, desde desse sistema de 475 até, né, tem um aqui do estágio do Mineirão, esse aqui é de 1,42 megawatts. Então, tem uma lista de sistemas fotovoltaicos que a gente pode denominar como on-grid, né, porque a gente pode conectar essas fontes, esse sistema de geração, a uma rede de transmissão, né, e com isso fazer parte da composição, né, da matriz de transmissão de energia no Brasil, tá bom? Para isso, para associar esses parques, né, esses sistemas solares fotovoltaicos, eu preciso de conversores para fazer o condicionamento da energia gerada, né, e conectar e fornecer a rede elétrica, porque, como eu disse, sistema fotovoltaico, né, está associado à geração de energia, uma característica que a gente chama de intermitente, porque você não tem radiação solar com o mesmo perfil ao longo do dia, nem ao longo da semana, nem ao longo do ano. Então, você tem que condicionar para fornecer energia com perfil que seja adequado ao fornecimento, à demanda dos consumidores. Então, uma segunda aplicação, né, é possível você transmitir energia a longas distâncias através de linhas de corrente contínua, né? A gente está acostumado a ver as linhas de transmissão em corrente alternada, mas eu também posso ter as linhas de transmissão em corrente contínua. O que se faz, né? Aqui você tem a conexão de dois sistemas através de uma linha em corrente contínua. Tá aqui, ó, DC line, uma linha de corrente contínua, né? Então, você tem uma conversão, né? Tem aqui o sistema tem um transformador para fazer a adaptação do nível e também a separação física, né? Que ele chama de separação galvânica entre o sistema C, né? E o sistema em outro nível de tensão, né? Então, aqui é feita uma conversão de CA para CC, essa energia é transmitida através de uma linha CC, né? E, em seguida, é feita a inversão dessa energia em corrente contínua para a corrente alternada, o nível de tensão é adaptado e segue aqui com a transmissão de energia para uma outra localidade, tá? Uma segunda aplicação para eletrônica de potência. Então, esse tipo de eletrônica de potência aqui é definida como equipamento FACTS, né? São equipamentos que conferem características flexíveis para a linha, né, de transmissão ou para o sistema elétrico em que ele está inserido, que ele está conectado. Então, aqui, só voltando aqui na primeira aplicação, essa aplicação aqui envolve conversores trifásicos. Aqui tem a representação de uma única chave para mostrar para vocês que esse tipo de conversor aqui utiliza uma chave totalmente controlada, associada a um diodo, que vai permitir, ó, que a energia passe de um lado para o outro, né, e do outro para um lado. Aqui, ó, vocês têm aqui um compensador, a gente chama de compensador, né, estático, né, pode ser, aí a gente chama de sopa de letrinha, porque equipamentos FACTS, né, existem pelo menos 3 gerações, né, a primeira geração, baseada em tiristores, a segunda em chaves controladas, a terceira em condicionamento total de potência para uma determinada parte de uma rede elétrica. Então, aqui, o que esse conversor está fazendo, tem uma estratégia de controle associada a ele é totalmente controlado, né? Isso aqui é a representação de uma chave chamada EGBT e um diodo, né? Então, o que ele faz? Ele controla a tensão nessa barrinha bem da rede elétrica, tá? Fazendo com que essa tensão, ela não aumente além do limite superior, nem abaixo do limite inferior, que é estabelecido por norma. Aqui no Brasil, nós temos os procedimentos para sistema de distribuição, que é o PRODIST, e a gente deve obedecer esses procedimentos. Dependendo do tipo de linha e do nível de tensão da rede elétrica, eu posso usar esse tipo de conversor aqui, né? Ele vai operar como se fosse um capacitor ou um indutor, né, em paralelo com esse ponto da rede. Por que ele vai operar assim? Porque existe uma estratégia de controle que vai fazer, né, que vai permitir com que ele simule
a operação de um componente passivo, um capacitor ou um indutor. Se vocês quiserem estudar isso mais à frente, né, a UFMA está à disposição. Então, aqui eu tenho uma eletrônica de potência associada a uma rede elétrica. Aqui eu tenho a representação da rede elétrica. Aqui eu tenho conversor. Né? Essa estrutura de conversor, esse conversor, se a gente prestar atenção, ele tem aqui, ó, o lado CA, para o lado CC, que é onde tem essa representaçãozinha de um capacitor, e depois ele vai do lado CC para o lado CA. A gente chama essa configuração de configuração costa para costa, ou back-to-back, né, que é mais utilizado. E essa configuração de conversor estático, conversor de eletrônica de potência, vai servir, ela vai funcionar como se fosse uma espécie de filtro. Por quê? Se vocês observarem a representação da carga, ela tem um diodo aqui, ó. O que eu quero dizer com essa representação? Que essa carga, ela não vai funcionar como se ela fosse uma lâmpada incandescente. Ela vai ter características não lineares. Né? Quando eu observar as formas de onda dela, vão ser distorcidas. Basicamente de corrente. E essa eletrônica de potência toda associada aqui vai servir para filtrar tanto tensão quanto corrente e produzir grandezas senoidais, né? Aqui nos terminais aqui da carga. Então, esse equipamento é um equipamento que a gente chama de equipamento FACTS, né? FACTS quer dizer Flexible AC Transmission Systems, ou é um equipamento que flexibiliza a operação da rede elétrica, e esse aqui é o condicionador universal de energia. Né? Nas redes elétricas, se vocês olharem para cima, vocês vão ver transformadores ao longo da rede de distribuição, por exemplo. Né? Se vocês forem estudar, dar uma olhada nos procedimentos que estabelecem como a rede elétrica vai funcionar, vocês vão observar que uma rede de distribuição, ela pode ser uma rede de baixa, de média e alta tensão de distribuição. E dependendo do nível de tensão e da condição de operação da rede elétrica, você pode precisar controlar a tensão de saída do transformador, que tem num determinado ramal, né, para que a tensão dos consumidores não fique muito abaixo do que é estabelecido por norma, nem muito acima. Então, você pode associar a eletrônica de potência a alguns tipos de transformadores, que são esses transformadores aqui, ó, transformador OLTC, e com isso controlar a tensão nesse ponto aqui, que eu estou chamando de VPCC. Aqui ele tem as características e vantagens desse uso dessa eletrônica de potência associada a um transformador. Né? Aqui, a gente está usando a eletrônica de potência, né? Aqui eu tenho a representação, aqui, ó. Aqui seria a representação de uma rede elétrica, uma carga, e um conversorzinho de eletrônica de potência que vai controlar a tensão nesse ponto bem aqui da rede, tá? Então, aqui tem os controles associados e tem o primeiro protótipo para aquele conversor ali, para controlar a tensão e os resultados experimentais. Tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem pesquisar um pouco mais, aprender um pouco mais, vocês podem procurar aqui a professora. Uma aplicação que deve encher bastante os olhos de vocês, né, já que vocês trabalham com renováveis. Então, o Nordeste, ele tem pelo menos aí 17 parques eólicos, né, grande parte deles no Rio Grande do Norte. Eu tive a honra de conhecer o Rio Grande do Norte, e mais honra ainda, eu fui conhecer Rio do Fogo, fiquei maravilhada, né, com a magnitude do sistema. Na época eram quase 40 megawatts, eu não sei como é que está hoje, e eu lembro também que as máquinas lá eram máquinas elétricas, que a gente chama de máquina de indução duplamente alimentada, onde haviam conversores, né, para condicionar a potência que era fornecida pelos geradores. Lá os conversores não eram não controlados, eram outro tipo de conversores, mas eu trouxe aqui uma representação de um conversor controlando aqui o funcionamento de uma máquina de indução duplamente alimentada, né, só para vocês verem a representação. E o outro conversor, ele vai permitir que tensão e frequência estejam ajustadas, né, às características da rede elétrica. Então, aqui, usando a eletrônica de potência para associar aerogeradores
para conectar aerogeradores, né, à rede elétrica. Então, em termos de tração, tem-se aí os veículos elétricos, onde você tem um conversor para ajudar na partida, né, do carro, e você pode também considerar a questão da frenagem regenerativa, né, para guardar energia durante esse processo, e os trens, né, circuito de partida também associa eletrônica de potência. Tá? Então, aqui nós temos caso em que uma máquina é acionada a partir de um conversor, esse aqui seria uma visão real do que seria um conversor de eletrônica de potência, né? Aqui seria uma visão didática do que seria esse conversor, né? Ele podia ser um conversor CACC não controlado ou controlado, observem que o diodo e uma chave controlada, pode ser um ou outro. Ele pode ser um conversor com características de fonte de tensão corrente, o que vai dizer o elemento passivo que tem aqui no meio, e aqui um inversor controlado para acionamento dessa máquina, certo? Aqui tem a referência para vocês darem uma olhada nessa aplicação. E ainda falando um pouco sobre a geração, a eletrônica de potência associada às redes elétricas, né? A gente viu ali algumas aplicações para transmissão, para distribuição, mas a gente observa, né, que as redes elétricas, elas têm passado por mudanças, né, tanto no perfil de utilização, quanto no perfil, tanto no perfil de geração, de utilização para otimização da operação dessas redes, né. Você tem aí o modelo de distribuição, um modelo distribuído de geração, onde você já observa a eletrônica de potência em vários pontos, porque as pessoas consideram a utilização, por exemplo, de sistemas fotovoltaicos, mas você também tem o conceito do que a gente chama de microrrede, né? Aqui eu tenho 2 exemplos de microrredes. Uma microrrede, né, ela por definição, ela é um conjunto formado por fontes e cargas que tem autonomia, né, para operar, né, com níveis de continuidade, disponibilidade e confiabilidade adequadas, né? Então, a primeira representação de microrrede, que a gente olha nesse quadro rosa, é uma microrrede que pode ser conectada à rede elétrica convencional, onde se tem aqui, ó, eletrônica de potência, esses quadrinhos aqui em azul, ó, GFC1, GFC2, GFEC1, tudo aqui é eletrônica de potência, né, considerada para condicionamento da potência, da energia gerada por um sistema fotovoltaico, por exemplo, ou um conversor que vai atuar, né, para fazer a interface entre um sistema de armazenamento de energia e a rede elétrica, quando for necessário despachar energia para as cargas dessa rede, né? Então, é um outro cenário de operação para as redes de distribuição. Então, essas microrredes, elas podem operar conectadas à rede elétrica, ou elas podem operar no que a gente chama de modo off-grid, ou modo ilhado, onde ela continua fornecendo energia por algum tempo, né, para as cargas, né, e vai depender muito da capacidade de fornecimento de energia pelas fontes que a gente chama de despacháveis nessa rede elétrica. Por exemplo, um banco de baterias, ele pode ser tido como uma fonte despachável. Um gerador a diesel, ele é uma fonte despachável que pode auxiliar no fornecimento de energia, tá? Então, o último quadro aqui, ó, em vermelho, é a representação de uma das ilhas, né, de uma das redes, das microrredes implementadas pelo Instituto de Energia Elétrica, que é a microrrede de Lençóis. Então, lá são associadas, né, fontes eólicas, fotovoltaicas e geração a diesel para fornecimento de energia durante 24 horas para uma comunidade de aproximadamente 200 consumidores, né? Então, o que a gente observa aqui, nessa rede, se tem autonomia, né, para fornecer energia para os consumidores, né, durante 24 horas por dia, sem contar com o fornecimento de energia pela rede convencional, que no caso aqui do Maranhão, é a Equatorial, tá? Então, aqui a gente observa uma mudança, né, na caracterização das redes elétricas que vem ocorrendo, né, e, por exemplo, no caso da operação de uma microrrede
que pode ou não estar conectada à rede elétrica, quando desconectada, ainda pode ser feito o que a gente chama de gerenciamento pelo lado da demanda, onde você pode ir cortando cargas que não sejam críticas para continuar o fornecimento de energia por um período maior, até que a reconexão dessa microrrede com a rede elétrica seja estabelecida. Então, aqui a gente vê, o que a gente vê em tudo isso? Eletrônica de potência, certo? Então, aqui eu tinha falado dos níveis de tensão. Dependendo do nível de tensão, você tem características para as redes de distribuição, né? Então, elas vão ser mais resistivas ou menos resistivas, né? Isso aí, à medida que vocês forem buscando mais informação, vocês vão entendendo melhor, né? O que eu tenho é baixa tensão, 220 volts, né? E a média tensão a partir de 13,8 até, eu acho que 69 kV, e depois você vai para alta tensão de distribuição, né? A delimitação desses limites é estabelecido lá no PRODIST, aquele documento que eu falei para vocês. Então, o que acontece? Eu falei que a eletrônica de potência, ela causa alguns problemas que são inerentes às características da própria eletrônica de potência quando associada à rede elétrica, né? Eu falei para vocês, né, que eu posso aplicar a eletrônica de potência para nas mais diferentes áreas, né, do sistema, de um sistema elétrico, né, transmissão, distribuição, geração, e a gente também observa que a eletrônica de potência, ou as fontes renováveis, quando conectadas aos diferentes níveis da rede de distribuição, elas também podem causar alguns problemas, né, por exemplo, aumentar demais a tensão. Aqui tem uma síntese do que pode acontecer, eu vou deixar a apresentação, na verdade, eu já disponibilizei para o professor Glauco, né, se alguém tiver alguma dúvida pode me consultar, mas eu posso ter problemas de qualidade de energia e posso ter que considerar alguma outra eletrônica de potência para resolver o problema, tá? Então, aqui ela pode em diferentes áreas, né, mineração, petroquímica, metalúrgica, marinha, conversão de energia e outras, né? Aqui também tem uma referência para que vocês possam dar uma olhada aqui nas mais diferentes aplicações de eletrônica de potência nos mais diversos setores das engenharias, falando assim. Então, e faltou falar sobre as oportunidades, né, vocês estão em formação técnica para atuação, né, vocês podem, ainda como técnicos, atuar, né, o serviço de um técnico, ele é extremamente importante, porque o técnico profissional, o técnico especializado, ele é a extensão, né, do engenheiro, né, muitas vezes ele que sabe o detalhamento, né, ele que sabe onde é que é crucial, né, observar um sistema elétrico. Então, eu vejo como oportunidade, né, a questão das grandes centrais geradores, onde, a profissão, você pode atuar como supervisor de parque, técnico em manutenção, empresas do setor elétrico, a rede elétrica toda, ela precisa muito cuidado, né, e você observa também que as grandes concessionárias, todas elas associam eletrônica de potência, né, para resolver alguns problemas. Por exemplo, você tem eletrônica de potência na interligação norte-sul, você precisa de eletrônica de potência em alguns setores onde você tem desnível de tensão na rede de transmissão, ainda na transmissão, né, e você tem alguns problemas em que você precisa compensar reativo em algumas circunstâncias. Então, as empresas que trabalham com montagem e manutenção de geradores distribuídos na distribuição, oportunidade muito boa, né, essas empresas, eu tenho observado que existem muitas empresas, né, oferecendo serviço de montagem e manutenção de sistemas fotovoltaicos, né, então é importante a formação para que você possa prestar um serviço de qualidade, né. As concessionárias de energia, tem Equatorial, CPFL, aí no Rio Grande do Norte, acho que é a Concern, a Light, né, o técnico ele pode ser muito bem absorvido, né, por essas empresas, e ainda trabalhar, né, com máxima autonomia na prestação de serviço, inclusive para as empresas que eu citei, para o tipo de empreendimentos, empresas que eu citei há pouco. Eu coloquei aqui algumas representações, né, de algumas atividades que são desempenhadas por técnicos do setor de renováveis, né. Mas se vocês desejarem dar continuidade à formação técnica, como eu desejei em algum momento da minha vida, existem os cursos de graduação que estão relacionados à área de energias renováveis,
né? Hoje você não tem só energia elétrica, só energia mecânica, você tem curso de energias renováveis, né? Onde você pode atuar no projeto e implementação de sistemas de geração, na manutenção, né? Em propostas de otimização. Podem seguir a área acadêmica, como a professora que vos fala, né? Fazendo aí uma pós-graduação, mestrado, doutorado. Trabalhar com comissionamento de sistemas fotovoltaicos, projetos de pesquisa e desenvolvimento, e ensinar, né? É muito bom ensinar porque a gente aprende, né? Grandes centrais geradoras, atuar como supervisor, projetistas, as empresas do setor elétrico, onde se trabalha com planejamento da operação de sistemas elétricos, representação e venda de equipamentos, é muito importante quando a gente tem um projeto que está em desenvolvimento e a gente busca soluções para o nosso projeto, que hajam profissionais gabaritados para resolver, para responder aos nossos questionamentos e ajudar na definição das topologias que vão ser empregadas, e o empreendedorismo, né? Se surgem muitas empresas hoje para instalação, por exemplo, de sistemas fotovoltaicos, é porque as pessoas apostaram em suas carreiras técnicas e empreenderam, certo? E, como comentários finais, a gente vê que a eletrônica de potência ela está diretamente associada ao modelo de geração e de operação dos sistemas elétricos, tanto de transmissão como de distribuição. Então, diante do cenário de operação desses sistemas, que tem eletrônica de potência associada nos mais diferentes níveis, né, de distribuição e transmissão, é crucial, né, para a formação dos profissionais das áreas, né, relacionadas à energia renovável, o entendimento, né, acerca tanto dos conceitos de eletrônica de potência, das características de funcionamento, aplicações, oportunidades para um adequado desenvolvimento profissional, né, e eu estava dando uma olhada aqui em algumas referências para montar a apresentação, e eu vi, né, lá no Mundo RH, isso é uma mensagem de 2016, mas continua valendo, a empregabilidade no setor de energia renovável no Brasil. Eu gostaria de finalizar com essa frase, né, os profissionais eles devem se desenvolver, buscando informações e conhecimento com cases de mercado dentro e fora do Brasil, participando de eventos, seminários, encontros técnicos, conversando com profissionais do mercado e indo além do óbvio, né, para se destacarem, mesmo que o campo de formação ainda não tenha conseguido se consolidar. E o que eu vejo é que na área de renováveis, né, se caminha assim, a passos largos, e tem muita área para que vocês se desenvolvam. Eu gostaria muito de agradecer, né, a atenção de todos, e eu me disponho, né, a ouvir as perguntas agora, observações. Obrigada. Vamos lá? Alguém me ouve? Estamos ouvindo, professora. Se tiver alguma dúvida ou comentário a respeito do assunto, pode ficar à vontade. Perguntando aqui no chat se tem como trabalhar com a senhora no laboratório de Alepote. No laboratório de Alepote, no Instituto de Energia Elétrica, né? Sempre tem pesquisa. Quando eu comecei a trabalhar no NEA, né, era voluntário o trabalho. Claro, quem está perguntando é o Gabriel, né? O Gabriel, ele é da Wyden, ele estuda na Wyden, e ele já pediu algumas vezes para acompanhar algumas disciplinas, e eu super valorizo a iniciativa dele, porque ele é muito esforçado, muito disciplinado. Como eu falei, eu valorizo muito a questão da disciplina. A gente pode sim trabalhar, não tem problema nenhum, não. Fique à vontade. Só tem que aguentar os meus bons humores e maus humores. Tá certo? Eu acho que estão acanhados, não querem fazer perguntas. São iguais a mim.
mas eu fico à disposição, eu deixei aí o meu e-mail, deixei o site tanto do INEOF, né, que é o Instituto Nacional de Energias Oceânicas e Fluviais, né, que fica também lotado no IEE, e é liderado, né, pelo IPME, coordenado pelo professor Osvaldo, né, o site do IEE, quem quiser entrar, dar uma olhada nas nossas linhas de pesquisa, nos nossos trabalhos, a gente fica à disposição, tá? A professora Ana ainda está aí? Acho que ela Estou sim. Eu tô com a meninada aqui perto, sabe? Aí eu baixei o volume. Bom, professora, agradecer mesmo, né? Eu entrei em contato, vi uma palestra do professor Felipe, eu acho Felipe Pimenta, eu acho Pimentel, né? Aí aí eu disse, não, vou ver se alguém, né, tá disponível, e deu certo. Só agradecer mesmo, foi muito boa a sua palestra, e obrigada aí, os alunos também que participaram lá da escola, né? E é isso aí, obrigada. Eu que agradeço. Professora, está me ouvindo? Oi, tô sim. Eu tenho uma pergunta. Pergunte. Em um sistema fotovoltaico, que é primordial o uso do inversor, já existem alguma saída caso esse inversor queime, algum sistema assim que continue deixando o sistema funcionando mesmo, sei lá, até o modo de reparo desse inversor até ele voltar ao normal? Olha, o que pode acontecer? Se você for estudar a fundo a questão dos sistemas fotovoltaicos, você tem algumas configurações, dependendo do tamanho do sistema, estou falando em termos de potência. O que você pode ter é um sistema com mais de um inversores, na ausência de um, o outro pode pelo menos assumir parcialmente a responsabilidade de condicionar a energia. Mas inversores também são dotados de sistemas de proteção, né? Então, existe esse tipo de coisa, tá bom? Mas que se queimar não tem jeito, queimou. Vai depender muito da configuração de sistema de inversão que se tem para uma determinada aplicação, tá bom? Respondi sua pergunta? Obrigada, professora. Nada. Bom, eu acho que não tem mais perguntas, né? Qualquer coisa, se alguém tiver alguma dúvida posterior, pode entrar em contato com a professora pelo e-mail que ela deixou, né? A gente também vai disponibilizar no canal da gente do YouTube, que aí quem não pôde participar também não vai ficar totalmente de fora, né? Professora, só tenho a agradecer a senhora, né, pela sua disponibilidade. Obrigada também à professora Ana e ao professor Glauco. E vamos finalizando. Também quero agradecer, professora, em nome da escola, né, o Valfredo Gugel, por uma palestra ótima. Eu também sou da área de engenharia, deu para rever coisas que há muito tempo eu não tinha visto, como os conversores. Foi até uma revisão para mim também. Que bom que eu pude contribuir. Eu que agradeço, Glauco. Você é sempre muito solícito. Agradeço também. Também quero agradecer aos alunos também, né, do colégio, por estar participando da palestra. Então tá. Uma boa noite a todos, né? E aí a gente fica... Boa noite. Certo, boa noite, até a próxima. Boa noite, Ana. Até a próxima. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Tchau. Posso sair aqui, Suelen? Pode sim, professora. Tá, tchau, tchau.